Olá pessoal, a gente veio trabalhando nas nossas últimas aulas com o conceito de hash, aonde o principal objetivo é que a gente consiga encontrar um dado valor dentro de uma estrutura com complexidade O de 1. O que quer dizer essa complexidade O de 1 mesmo? É que quando a gente passar uma chave para busca dentro dessa estrutura, a partir da função hash, ela vai falar para a gente exatamente em qual ponto que a gente tem que buscar, ao invés de vir procurando posição por posição. E aí a gente viu duas formas que a estrutura de hash ela pode ser armazenada. A gente guardar os dados diretamente dentro de um array, dentro de um vetor, que é o que a gente chama de hash de endereçamento aberto, que é essa estrutura aqui, ou também a gente pode ter de outra maneira, né? Quando a gente fala em outra maneira, ao invés aqui de em cada posição que realmente a gente ter o nosso dado aqui, cada posição a gente vai ter o que na verdade? A gente vai ter uma lista encadeada em cada posição. E aí, cada posição do vetor aqui, o que a gente vai ter vai ser simplesmente um head, aqui a cabeça para uma lista encadeada, e a gente vai ter os nossos nós, aonde os nossos dados realmente vão ficar armazenados aonde? Dentro de os nós de uma lista encadeada. Então, o que difere nas duas formas é como a gente vai armazenar e como essas duas estruturas elas vão lidar com colisões. Quando a gente está armazenando diretamente aqui, né, dentro do nosso vetor, quando eu faço um mapeamento, cai para uma determinada posição, ele vai deslocar para a próxima posição. Quando a gente está trabalhando aqui com uma estrutura baseada num hash encadeado aqui, quando ele bater numa mesma posição aqui, por exemplo, eu mapeei para a posição 0, ele vai inserindo os valores aqui dentro da nossa lista encadeada. Então, levando isso em consideração aí, a gente realizou a implementação aqui do nosso hash encadeado já anteriormente, né? E a gente vai ver aqui em Java como o hash map funciona e uma função importante quando a gente vai trabalhar com hash map em Java é a gente definir lá o hash code. Então, o hash map aqui, ele é a classe em Java aqui que realiza a implementação de uma estrutura de hash utilizando aqui essa separação encadeada, o separate chain aqui, para poder lidar com colisões. O que quer dizer mesmo? Quando mapeia para a mesma posição, ele vai realizando o deslocamento. Então, o hashmap ele utiliza o arrays aqui, onde cada posição que a gente chama de bucket aqui, e ele pode conter várias entradas no padrão aqui chave-valor. E aí, o que a gente fez anteriormente? A gente estava acostumado aonde essa chave aqui, a gente estava utilizando como um valor inteiro, só que essa chave ela pode ser qualquer tipo de coisa também. Ele pode ser um objeto. A gente já estava trabalhando aqui com o valor como objeto, então lembra lá quando a gente fez os nossos exemplos, a gente tinha uma chave que era um inteiro e o valor era um objeto do tipo T. Agora, quando a gente vai trabalhar aqui, a gente vai mudar para que as nossas chaves também elas possam ser objetos. Isso lá dentro do hashmap a gente pode fazer isso. Só que para que um objeto possa ser a chave, eu tenho que definir, logicamente, qual atributo desse objeto eu vou utilizar como valor para poder passar para a nossa função hash para que ele consiga realizar o mapeamento. Porque se eu utilizar um objeto como uma chave, levando em consideração que um objeto tem vários atributos, como ele vai gerar o hash desse objeto? Se eu gerar lá, lembra lá que o objeto lá, ele contém vários atributos lá. Como que eu vou definir isso? Então, é isso que a gente vai fazer aqui hoje. Então, aqui dentro do Java, a gente tem a função hashCode, que é um método que a gente tem lá dentro da classe Object, lá, que ele vai retornar um valor inteiro, que é o código hash desse objeto. Basicamente, ele vai servir para quê? Se a gente aplicar um objeto dentro desse hash, ele vai realizar um mapeamento, que é isso que a gente quer. E esse código hash ele é utilizado principalmente em duas estruturas baseadas em hash. O hashmap, que a gente vai ver agora, e o hashset, que depois a gente vai tratar também, para poder determinar como a gente vai armazenar ou como a gente vai encontrar os objetos. Então é importante, quando a gente vai criar uma classe lá em Java, sempre a gente sobrescrever os métodos, o hashcode e o equals, por exemplo. Então, vindo aqui para um exemplo prático aqui para a gente poder entender, né? A gente vai ter um contexto aqui, aonde a gente vai criar aqui uma tabela hash, aonde o documento da pessoa vai ser a chave e o objeto pessoa vai ser o valor. Então, aqui em termos de implementação aqui, ó, a gente vai instanciar um hashmap, ó, aonde quando a gente vai instanciar esse hashmap, tá vendo? Ó, a chave é o documento, que é um objeto, e a pessoa é o valor, que é outro objeto. Então, como que a gente vai tratar isso aqui?
Então, aqui dentro do documento, por exemplo, quando eu falo em documento, a pessoa pode ter vários, né? CPF, RG, CNH, título de eleitor. No construtor, um é obrigatório, né? Que é o CPF, o resto, tudo aqui a gente pode colocar por set. E aí, quando eu falar, ó, eu quero gerar o hash de documento, só que documento tem vários atributos. Eu poderia definir qualquer um desses atributos aqui como sendo o responsável para a gente jogar lá dentro da nossa função hash e mapear para a respectiva posição aonde eu vou armazenar ou vou buscar. Então, aqui, ó, no caso, a gente tem que fazer esse procedimento aqui que foi citado anteriormente. A gente tem que sobrescrever a função equals e a função hashcode. Por que a equals é importante? É a que a gente vai utilizar para comparar se é igual, né? Como que eu vou saber se dois objetos do tipo documento são iguais? Quando o CPF dos dois são iguais. Então aqui eu estou recebendo um objeto qualquer, aqui eu só estou verificando se for o mesmo objeto, retorna verdadeiro. Se for de classes diferentes, eu retorno falso. Caso contrário, estou pegando esse objeto que eu estou recebendo, fazendo aqui a conversão, o cast dele aqui para esse tipo de documento e verificando se esse CPF que está dentro desse objeto meu atual, do this aqui, é igual desse outro documento que eu estou recebendo aqui. Então, se for igual, ele vai retornar aqui verdadeiro para a gente. E por que isso é importante? No processo de busca. E aí, a gente tem aqui esse método aqui que a gente tem que sobrescrever, que ele é importante, que é o hashcode. Basicamente, o que a gente vai falar aqui com o hashcode? Qual desses todos os atributos que eu tenho aqui que a gente vai utilizar para poder gerar o hash? O que é gerar o hash? É aplicar na função hash para que eu possa ou procurar um objeto ou armazenar um determinado dado. E o toString normal. Então, o que a gente traz aqui de importante nessa parte aqui da aula? Ó, sempre quando a gente for criar um hashmap e a chave desse hashmap, ou do hash set, né? No hash set só vai ter a chave ali, né? Se ele for um objeto, é obrigatório que a gente sobrescreva o equals e o hashcode. Caso contrário, não vai funcionar. Por quê? Eu tenho vários atributos. Como ele vai saber qual desses atributos eu vou utilizar para poder saber aonde eu vou armazenar ou saber aonde eu vou buscar? Joia? Feito isso aqui, também a gente tem uma classe pessoa aqui, aonde dentro da classe pessoa a gente tem os atributos aqui, que é o nome, o documento, dado de nascimento. Então, o documento aqui é uma agregação aqui, porque a gente não está instanciando dentro aqui da própria classe pessoa. Então, aqui o documento é um exemplo de agregação. E a gente está instanciando os dados da classe pessoa. Só para facilitar o nosso exemplo aqui, ó, eu só criei aqui uma classe aqui, gerar pessoas. Essa classe aqui, gerar pessoas aqui, ela está instanciando aqui um hashmap, aonde a chave é o documento e o valor é uma pessoa. E aqui já instancio um novo documento, passando só o CPF aqui, que é o obrigatório. A gente poderia setar todos os outros atributos também, que são os outros documentos, instanciando uma pessoa aqui, que também aqui no caso aqui, aqui a gente poderia ter criado o documento e depois já passado ele aqui, mas como a gente está criando inline aqui, ele está acabando repetindo o procedimento aqui de instanciar o documento. Depois aqui só um menuzinho, e aqui dentro do nosso main aqui, a gente está instanciando aqui um hashmap chamado, deixa eu mudar o nome dele aqui, ó. Então deixa eu colocar aqui, hashmap de pessoas aqui. Então, só para poder ficar mais claro que esse é o nosso hashmap, né? Então, nosso hashmap de pessoas aqui está recebendo o retorno de gerar pessoas só para a gente poder ter a lista. O case 1 só para poder listar, o case 2 para poder buscar. Para poder buscar é o nosso get aqui. E aqui que vem um ponto importante, né? O que eu vou buscar? Eu vou buscar um documento, porque o documento que é a chave. Então, estou instanciando um documento de busca e estou lendo aqui, ó, um CPF para poder instanciar. Então, eu já estou passando como parâmetro aqui na instância do documento a leitura do meu CPF, que é o único atributo que a gente tem obrigatório aqui no construtor lá do documento. E aqui a gente está utilizando nosso hashmap pessoas, dando um get e passando o quê? Esse objeto doc de busca aqui. Quando eu estou passando um documento, lembrando o que o documento tem? Tem vários atributos. Qual desses atributos ele vai utilizar? Ele vai utilizar o atributo que a gente definiu aqui no hashcode. Por que é importante definir o equals aqui?
Porque ele vai mapear para aquela posição. Uma vez que ele mapeou, ele tem que procurar para ver se é igual. E quando eu comparar documento por documento enquanto chave de busca, ele tem que saber com qual que ele vai comparar. Então o equals aqui também, ele é obrigatório porque se eu vou procurar numa estrutura onde eu tenho várias posições ali e eu quero saber se um objeto é igual a outro, eu preciso definir qual atributo ou quais atributos eu poderia comparar, que eu falar aqui que dois documentos são iguais quando o CPF e o RG deles estão batendo exatamente. No caso que a gente está trabalhando com o CPF, porque já garante a nossa unicidade aqui. E aqui a gente vai ter o retorno. Para poder adicionar também, o que a gente vai adicionar? A gente vai adicionar enquanto chave o documento, enquanto valor a pessoa. Então, aqui, ó, na hora de criar, eu estou criando um novo documento, depois lendo dados para uma nova pessoa, e quando a gente vai dar o put aqui, que é para poder inserir lá dentro do nosso hashmap pessoas, a gente está passando aqui, no caso esse novo CPF aqui é um novo documento, né? Novo documento, porque ele é uma instância aqui, ele é um objeto do tipo documento. Então, a gente vai passar o nosso novo documento e a nossa nova pessoa que a gente instanciou. Para poder remover aqui, também, o que eu passo como chave? Eu vou passar aqui, que é o nosso doc remover aqui também. Ó. A gente vai passar aqui a instância do nosso documento que a gente vai remover aqui. Lembrando, o que eu estou passando aqui por remove aqui lá do hashmap, ó, é uma instância do documento. Então, tudo isso é para mostrar o quê? Que a chave do hashmap aqui, ele é o quê? Ele é um objeto. Para que a chave do hashmap seja um objeto, é obrigatório com que a gente tenha implementado aqui o equals e tenha implementado aqui o hashcode. Qualquer tipo de dúvida, aí vocês vão rodar aqui, logicamente, aqui o código, ele vai estar disponível no Git para poder realizar a atividade e qualquer tipo de dúvida, só chamar aqui dentro da nossa sala de aula.